Não há como produzir leite sem conviver com o prejuízo ocasionado pela mastite. Alguns cuidados e medidas, porém, podem amenizar bastante esse problema. É correto utilizar anti-inflamatórios no tratamento da mastite, principal doença infecciosa que afeta os gados leiteiros do mundo? Para esclarecer o assunto, a Revista Rural conversou com especialistas da área, que contam como deve ser feita a adoção do medicamento. O uso de anti-inflamatórios no tratamento da mastite bovina depende muito do tipo de mastite que o animal apresenta. No caso de mastites clínicas, em que tem uma inflamação muito grande, com um desconforto animal muito grande, com febre, o animal para de comer, os anti-inflamatórios têm uma indicação e têm uma função muito importante para acelerar o processo de recuperação animal e retornar o animal à condição de bem-estar, de conforto. A mastite geralmente era dividida em 3 graus, né? Grau 1, grau 2 e grau 3. E aí cada grau é dividido devido a alguns sintomas que a gente tem, né? Então, basicamente, quando a gente tem essa dúvida de uso do anti-inflamatório, ocorre porque muitas vezes acredita-se que o uso de anti-inflamatório no grau 1, por exemplo, não vai ter efeito nenhum, né? Ele não vai melhorar, ele não vai ter um efeito benéfico para o animal. Mas a gente tem diversos trabalhos mostrando que o uso, por exemplo, de meloxicam em mastite de grau 1 e grau 2, você aumenta a cura bacteriológica da mastite em 16%. Ou seja, você melhora a sua taxa de cura da mastite. No Brasil, o produtor tem o costume de utilizar automaticamente antibióticos, só que sem a identificação do agente patogênico causador da inflamação, o medicamento pode não ser efetivo no rebanho. Existem 2 grandes grupos de bactérias, né, que são divididos em gram-positivos e gram-negativos, e que, dependendo de um desses grupos, que for o causador da mastite, a gente indica o antibiótico ou não. Então, um dos grupos, os gram-negativos, que em geral são germes patógenos do meio ambiente, a gente indica apenas um anti-inflamatório, exceto em casos em que a vaca realmente para de se alimentar e tem febre, aí o antibiótico é utilizado. No caso de patógenos gram-positivos, a indicação é para se usar apenas um anti-inflamatório. Atualmente existem tecnologias que em 24 horas dão ao produtor o resultado microbiológico da doença, e assim ele pode tomar a melhor decisão. Esse conceito de que o antibiótico é mais forte ou o anti-inflamatório, na verdade, são medicamentos que são sinérgicos, né? Eles vão ajudar a controlar essa mastite, eles vão ser utilizados, é um protocolo que você tem que utilizar, mas tem que utilizar da forma correta, né? Porque boa parte, tem dados aí, tem trabalhos mostrando, feitos aqui no Brasil, por exemplo, que em torno quase 50% dos casos que você tem uma mastite e faz a cultura, não tem crescimento bacteriano. Dados estimam que a mastite causa até 15% de perda na produção de leite no país, o que significa 70% dos gastos com a doença. Mas este não é o único problema causado pela enfermidade. Você acaba perdendo a fertilidade, você começa a colocar uma pressão nessa vaca e diminui a longevidade dela também, porque se ela não emprenhou, você não produz leite, não produziu leite, essa vaca você vai colocar ela para descarte. O problema da qualidade do leite no processo de mastite é a mastite, é o agente infeccioso causador da mastite, né, que traz um problema sério quanto à contagem de células somáticas, que tem reflexos na composição do leite, reflexos negativos na composição do leite. Então, a mastite em si já traz um reflexo negativo que traz prejuízos financeiros para o produtor. Para o produtor evitar maiores dores de cabeça, os cuidados com a prevenção se tornam tão importantes quanto o tipo de medicamento que será utilizado no rebanho. No caso da mastite, a gente tem
métodos hoje, né, procedimentos que você faz na fazenda que pode controlar a mastite, ajudar muito a diminuir os casos de mastite, não digo zerar, porque a gente está trabalhando com uma doença que é importante, com vários agentes causadores, mas que você pode reduzir.